Vamos lá, irmãos. Capítulo 11, versículo 1. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lança os sortes para tirar 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, os netineus, os filhos dos servos de Salomão. E no capítulo 12, pule lá, versículo 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazeres, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores, com canto, com saltérios, alaúdes e com harpas. Hoje nós vamos falar da dedicação dos muros e a alegria que essa dedicação ela proporciona. Você vai notar que apesar de a gente ler no capítulo 11 as pessoas que moraram em Jerusalém, o nosso assunto está aqui no capítulo 12, no versículo 27. Eu vou ler de novo, capítulo 12, versículo 27, que diz que na dedicação dos muros de Jerusalém, buscar os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria. E aí no versículo 43, você pode ir lá no capítulo 12, no versículo 43, diz que sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Só nesse versículo 43, 5 vezes repete a palavra alegria. Mas essa alegria, ela foi proporcionada por algumas coisas que eles fizeram antes. Assim como a tristeza é resultado de coisa que nós fazemos antes, a alegria da mesma forma, para chegar nesse ponto que homens, mulheres, crianças, no versículo 43, eles estão alegrando com grande alegria, porque Deus deu grande alegria, e eles se jubilaram. Então, para chegar nesse ponto aqui, é porque houve, meus irmãos, muita coisa. Eles tomaram algumas providências, e Deus então tocou nos corações, eles agiram à altura da palavra, até chegar nesse ponto da alegria. Hoje eles vão dedicar o templo, mas antes, templo não, os muros. Antes, aqui no capítulo 11, rapidamente, sai uma pergunta no capítulo 11, quem que vai morar em Jerusalém? A cidade já tem muro, correto? Só que quando a gente volta um pouquinho na Bíblia, antes de começar a reconstrução, aí no capítulo 7, no versículo 4, abra comigo lá, em Neemias, capítulo 7, versículo 4, o que está escrito aí? Que a cidade era imensa, contudo havia poucos habitantes nela, e as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. Bom, primeiro que havia poucas casas, porque a maioria estava derrubada por causa das outras guerras, de 200 anos atrás quase, só tinha entulho. Então esse era um problema, não é? Aí, porque a cidade era muito grande, muitas casas destruídas, as poucas que tinham não estavam acabadas, é o que está escrito aqui, e aí diz aqui no versículo 4, que havia poucos habitantes nela. Motivo,
Motivo de estar com pouca gente é a bagunça, é o desgoverno, é o perigo de morar numa cidade que todo mundo quer entrar, mas não tem proteção nenhuma. Então, irmãos, ninguém queria morar na cidade. É diferente hoje. Sabe que houve um tempo, aqui no Brasil, que 70% da população morava no sítio, 80%, e aí 20%, 15% morava na cidade. Então você vê uma cidadezinha que nem Galha, chegou a ter 32 mil habitantes. Aonde que tinha tanta gente? Era nas fazendas, né? Hoje a cidade e as fazendas, tudo tem 7 mil pessoas. Onde que tem tanta? Tinha muita gente que morava no sítio. A mesma coisa naquele tempo, então ninguém queria morar na cidade. Porque os inimigos vinham atacar, eles atacavam a cidade, porque lá que estava o dinheiro, lá que estava o ouro do templo, lá, então eles tinham medo de morar na cidade. Agora, quem que vai morar? Versículo 1 do capítulo 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar um de 10, olha só. Não era nem sorte, né? Era o azar daquele que saía entre os 10, para aquele que tinha que morar lá dentro. Mas os príncipes, corajosamente, eles entraram na cidade, eles moraram na cidade de Jerusalém. E aí, ficou essa turma, né? De cada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai para lá, né? Você vai morar lá. E pela graça de Deus, no versículo 2, né? O povo ficou feliz com todos os que voluntariamente se ofereceram, né? Então tiveram uns lá, então eu vou, não precisa ninguém mandar não, eu pego e eu vou. Então você vai ver, irmãos, que Deus, apesar de que o homem tem os meios, né, de encher uma cidade, não é encher, é pelo menos ter alguém lá dentro, mas Deus sempre toca num ou no outro coração, vai ser sempre assim. Sempre que a obra é de Deus, Jerusalém, como ele é chamado aqui, você vai dar uma olhadinha aí no versículo 1. Como Jerusalém, ela é chamada no versículo 1, de uma santa cidade. É a cidade, meus irmãos, que nós temos uma Jerusalém lá no céu. Então, essa santa cidade, a Bíblia está dizendo aqui, olha, Deus tinha que tocar no coração de alguém, porque não é uma cidade qualquer, é uma cidade que Deus colocou nela o seu nome. Deus tem um plano eterno para Jerusalém, não é um plano só, Deus tem um plano eterno. Então, por isso, Deus tocou no coração de algumas pessoas para ir morar lá. Agora, irmãos, nosso assunto hoje, capítulo 12, no versículo 43, eu falei para vocês que só aqui no versículo 43, 5 vezes aparece a cidade Alegria. Porque o assunto hoje é alegria mesmo, mas a alegria que vem da dedicação. Deus criou cada um de nós, o ser humano foi criado para ter essa alegria, mas não é uma alegria, meus irmãos, que nasce em nós. Como eu sou uma pessoa alegre, como eu sou uma pessoa feliz. Não, essa alegria tem fonte, a verdadeira alegria tem uma fonte, Jesus é a fonte de toda alegria. Agora, no Velho Testamento, temos um versículo aqui, né, em Provérbios 17, 22, diz que um coração alegre é um bom remédio, mas a alma deprimida seca os ossos, mostrando para nós que não existe alegria fora de Deus. Não existe. Nós estamos vivendo um tempo que é o tempo da depressão, né? Porque as pessoas têm que ficar dentro de casa, outros ficam lá sem emprego, sem nada. Então, às vezes a pessoa vai crescendo, agonia, mas olha, quem tem Jesus, quem tem Cristo, até nesse momento, ele sai vitorioso, porque ele sabe que Deus tem um plano para tudo, que Deus tem uma hora para tudo tem um tempo determinado debaixo da terra. Então ele vai agir. O crente sempre espera isso. Não, Deus vai agir. Então essa alegria aqui que nós vamos ver no povo de Deus, meus irmãos, é uma alegria que vem de Deus. Versículo 43, vamos dar uma olhadinha aqui. Diz assim: sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, se alegraram. Agora, repare o que está escrito aí. Por quê que eles se alegraram? Veja a fonte da alegria. Por que essas pessoas estão felizes? De onde vem tanta felicidade? Porque Deus os alegrou com grande alegria.
Então, Deus sempre é a fonte. E essa alegria ecoou justamente no dia da dedicação. Uma coisa que a gente não precisa fazer é fingir alegria. Apesar de Cristo ser nossa alegria, se você está triste, a Bíblia fala, pode chorar, né? Está alguém triste? Então, olha, até você que está perto dessa pessoa, a Bíblia fala, né? Chorai com os que choram. Então, você pode lamentar com essa pessoa, né? Você não finge a alegria. E você vai, se está triste, então, tudo bem. O menor versículo da Bíblia, qual que é? É aquele que descreve a tristeza do nosso Deus. Jesus chorou. Então, ele não disfarçava a alegria. Aquele era um momento de morte do Lázaro, ele estava muito triste com aquela situação, ele chorou. Então a gente não precisa fingir alegria, porque a dor é real e a gente não pode fingir que ela não existe. Agora, Cristo é a nossa alegria. A gente chama ele de o nosso sol. O sol, se chover, ele não aparece, dependendo da chuva. Ah, hoje o sol não apareceu. Não, ele está lá. Está no mesmo lugar que meio-dia, ele está bem em cima de você e você não consegue ver. E aquelas nuvens escuras, elas tapam o sol. Mas ele está lá. O nosso Deus é a mesma coisa. Onde é que está? Está ali, pode ficar tranquilo que o nosso Deus, ele está ali. Então, irmãos, como a gente leu no versículo 43, não é? Qual que é a origem dessa alegria? A origem dessa alegria é que eles realmente, eles estão dedicando o fruto do trabalho, as bênçãos que Deus tinha dado na vida de cada um deles. Olha, se perguntasse qual que é a origem de tanta alegria, a gente podia fazer o contrário. A gente sabe qual que é a origem de toda tristeza. Qual que é a origem de toda tristeza? É o pecado. Desde que Deus criou o homem, que o pecado entrou no mundo, então entra a dor. A mesma coisa aqui no livro de Neemias. Se perguntasse, se você voltasse lá no capítulo 1, vamos voltar comigo, capítulo 1 e versículo 2, diz assim: veio Anani, um de meus irmãos, alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram: olha, os restantes que não foram levados para o cativeiro estão em grande miséria e desprezo. O muro está quebrado, as portas estão queimadas a fogo. Nenhuma notícia boa. Eles não tinham motivo para quê? Eles não tinham motivo para sorrir, porque eles estavam vivendo as consequências do pecado. É assim, veja só o versículo 4 aí do capítulo 1. Ouvindo eu estas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Chorei, lamentei, sentei. Olha o que está acontecendo aqui. Aí você vai lá no capítulo 12, no versículo 43, e você vê uma situação tão diferente. Da mesma forma que o pecado só traz tristeza, choro, pranto, eles deram passos rumo à alegria. Quando eles se levantaram, quando Neemias começou a orar, o rei mandou ele para lá, debaixo de oração, ele ajuntou todos os líderes, todas as pessoas, falou o projeto: olha, vamos reerguer esses muros, e eles disseram: vamos reerguer. Bem, ali a alegria ainda não está presente, mas eles estão dando passos para a alegria. Esse ajuntamento que eles fazem, um mesmo propósito, trabalhar muito, mas aí, irmãos, no capítulo 8, você tem o começo da alegria. Se você olhar novamente no capítulo 8, que nós já até vimos, falamos numa mensagem sobre esse assunto, capítulo 8 e versículo 12. Então todo o povo foi comer e a beber, e enviar porção e a fazer grandes festas, porque eles entenderam as palavras que lhes faziam saber.
Como é que começou a nascer a alegria no coração desses judeus? Eles acabaram de fazer o muro, aí depois eles foram ouvir a palavra, 6 horas de culto, todo mundo de pé, o Esdras pregando, os levitas ajudando, todo mundo ensinando, aprendendo. Aí eles viram pela palavra que havia alguma coisa errada, que tinha pecado, começaram a chorar, lamentar. O Neemias olhou e disse: não quero que ninguém chore, porque hoje é dia de festa. Eu quero que vocês façam festa. Então aí eles já começaram a se alegrar. Então, se a gente perguntasse, né, como é que surgiu essa alegria? Essa alegria é fruto do conhecimento da palavra de Deus. E quando você conhece a palavra de Deus, você conhece a si mesmo. Mas você não conhece só a si mesmo, você conhece a Deus. É isso que traz a alegria verdadeira. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Quem nós somos, quem eu sou, quem você é. E quem nós somos? A Bíblia diz, nós somos pecadores diante da face do Senhor. Por isso eles começaram a chorar. Mas aí então eles têm que descobrir pela palavra, e a palavra diz quem Deus é. Deus é um Deus que nos ama, Deus é um Deus que quer que o homem ele se arrependa, que ele abandone o seu pecado, e aí a sua vida seja transformada. Então aí ele conhece quem Deus é. E quando nós descobrimos quem nós somos e quem Deus é, meus irmãos, a alegria vem, e ela vem permanente no nosso coração. Então, continuando aí, né, quando eles começaram a confessar os pecados, quando eles reconheceram a misericórdia de Deus, aí no capítulo 9, a gente viu isso, no capítulo 9, a confissão de pecados. O tempo todo eles estão confessando os pecados, e ao mesmo tempo que eles confessavam pecados, eles reconheciam a misericórdia de Deus. Confessavam o pecado, reconheciam a misericórdia de Deus. E no capítulo 10, como nós já vimos, eles disseram: nós vamos mudar, nós estamos assinando um termo de mudança aqui. Então, irmãos, diante de tudo isso, eles estão felizes. Quando você vai então para o capítulo 12, vamos de novo lá, no capítulo 12, versículo 43, essa alegria é resultado de tudo isso. É resultado de descobrir o quão miserável eles eram, é resultado de descobrir que havia um socorro, esse socorro estava em Deus, que Deus não queria eles chorando antes, que Deus queria eles sorrindo. E eles então começam a sorrir porque eles entendem que Deus está transformando não somente aqueles muros, aqueles cacos num grande muro, mas Deus está transformando os corações. E eles então estão felizes. Aqui no capítulo 12, no versículo 27, olha lá, 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, eles buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem. Aqui, irmãos, está dizendo que depois que o muro foi construído, isso foi bom, mas depois que eles reconhecem o pecado deles, correto? É que eles vão dedicar aqueles muros, aquela obra para Deus. Eles não fizeram o muro e dedicaram o muro, porque isso seria apenas uma construção material. Eles construíram o muro, e aí houve uma transformação interior no coração daqueles judeus, e agora eles estão prontos para dizer: eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Então não é só muro, o livro de Neemias não trata só de muro, trata de coração transformado. Havia pelo menos 2 líderes em especial, aí no versículo 38, diz que o segundo coro ia na frente, eu ia atrás dele. Bom, Neemias, ele era um dos líderes. No versículo 36, no final do versículo 36, diz assim: Esdras, o escriba, ia adiante deles. O que isso significa? Que já havia líderes, que eram Neemias e o Esdras. Só que o versículo 27 que a gente leu, diz que houve uma caça de liderança.
Eles foram nas aldeias, eles foram nas cidades, eles buscaram todos os líderes espirituais, os sacerdotes, os levitas, os chefes de família, eles foram buscar. E por que eles queriam todos eles, não é? Porque era a hora da dedicação. E aí, irmãos, nessa hora da dedicação, a liderança, ela precisa estar unida. Agora, se a liderança não estiver unida, aí a igreja vai realmente ter um sério problema. Por isso, se a liderança não está unida, tem que sentar, tem que conversar, unir, ou, meus irmãos, quem não tiver no mesmo espírito de união da igreja, ele tem que ser tirado. O que eles estão fazendo aqui é buscar essa liderança, porque essa liderança vai ter que fazer uma purificação por ela mesma, depois pelo povo, depois pelas portas e pelos muros. Então, essa liderança que está sendo buscada, ela está sendo chamada à atenção e à responsabilidade. Todos vão estar lá no momento da dedicação. Imagine se vai inaugurar uma igreja e se tem uma liderança na igreja com 4, 5 pessoas, tem 2 lá que está lá com a cara feia, como é que uma pessoa dessa pode dizer, muito obrigado, Senhor, por essa obra tão preciosa? Não pode. Então, naquele momento, meus irmãos, o próprio povo saiu caçando. Você é levita, então teu lugar não é aqui agora não, é lá em Jerusalém, né? Nós vamos dedicar, vamos ler de novo o versículo 27. Na dedicação, quer dizer, na hora de dedicar dos muros de Jerusalém, buscar os levitas de todos os seus lugares, para os trazerem, a fim de fazer a dedicação com alegria, louvor, canto, saltério, alaúde e harpa. Ou seja, não era de qualquer jeito também não, né? Eles teriam que estar alegres, felizes. Então, irmãos, eles foram chamados, os líderes estão ali, agora você tem Neemias, você tem Esdras, você tem líder sacerdotal, você tem líderes entre os levitas, você tem líderes civis, chefe de uma cidade aqui, de uma aldeia ali, tudo bem, está todo mundo unido, não é? E agora, vamos dedicar? Ainda não. Então veja aí no versículo 28. Ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal, dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias ao arredor de Jerusalém, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e os muros. Liderança está toda junta, o povo está junto, o povo está junto. E agora vamos para a purificação. O que é isso, né? Quando a Bíblia fala de purificação, como é que fazia a purificação? Não é só um tipo, mas eu vou explicar só um tipo para vocês, talvez, pode ser que algum irmão não conheça. Eles tinham um dia do ano que eles matavam uma novilha vermelha. E eles levavam aquela novilha vermelha, sem mancha, sem mácula, para fora do arraial. E aí eles sacrificavam, derramavam o sangue daquela ovelha, e depois aquela ovelha era totalmente queimada, inteirinha, tudo, ela era queimada inteira. Queimava de um jeito que só sobrava a cinza dela. Aí pegava aquela cinza e guardava. Para que guardar a cinza? Para usar nas purificações. Aí eles misturavam com água, aspergia sobre as pessoas, aquilo era o ritual de purificação. Ou seja, ali você tem misturado um inocente, o sangue derramado do inocente e a água. Então, na verdade, aqui é um simbolismo mesmo, né, de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. A água, meus irmãos, sempre representa na Bíblia o quê? A palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E eles faziam, então, essa purificação. Agora, eles primeiro têm que purificar o sacerdote. Por quê? Porque é o sacerdote que vai purificar o levita vai purificar lá, né, o povo. E o povo, meus irmãos, ali vão consagrar as portas, e depois das portas vão consagrar os muros. Veja só, a ordem da purificação.
a liderança, as pessoas em comum ali e depois os objetos. Eles poderiam, acabou o muro, acabou, já vamos consagrar aqui esse objeto que é um muro, né, esse material. Não, não é isso que Deus quer. Podia ser o muro mais lindo, mais perfeito, mais bonito do mundo. Deus não quer isso. Para que eles realmente consagrassem, dissessem assim: Deus, muito obrigado por esse muro. Primeiro tinha que estar limpo por dentro. Eles tinham que estar limpos por dentro. Um dos problemas que existe na apresentação de criança é que às vezes o pai não está em sintonia com a Bíblia, com a palavra de Deus, e a mãe também não, ou um não está em sintonia com o outro. Vai consagrar uma criança, bem, nós estamos pedindo que Deus abençoe essa criança, mas ela é trazida para fazer a consagração, quando é nenê, e depois o pai não aparece mais, a mãe não aparece mais, a igreja tem que fazer a parte dela, ela tem que colocar aquela criança nos braços do Senhor. Mas o pai, né, a fé desse pai, a fé dessa mãe, é muito importante para que essa criança receba uma educação espiritual. Por isso, irmãos, vai dedicar um muro que os sacerdotes, os levitas, o povo, quer viver todo no erro, todo no pecado. Para que vai servir um muro desse? Ele vai cair novamente, sem dúvida. Então, não existe dedicação sem que antes haja purificação, né? Para você colocar a sua vida à disposição de Deus, você tem que buscar essa purificação. Então, essa purificação que a Bíblia exige de nós, que a palavra de Deus, ela exige. Tem duas coisas importantes que eu quero notar aqui sobre essa purificação, tá? Primeiro, como eu disse, ela é exigida. Ela não é uma opção, ela é exigida por Deus. Você vai ver isso lá no livro de Números, no capítulo 19, né? E está lá, né? Realmente a purificação pelos pecados. Uma pessoa, um crente, né? Ele pode cantar bonito, ele pode pregar bonito, ele pode vir bonito na igreja, mas Deus não está preocupado com a voz bonita, ou com a mensagem bonita, ou com o crente que está com a roupa bonita, ele está preocupado com o coração limpo. E por isso é exigida por Deus essa purificação. Segundo, a base da purificação não é você. A base da purificação, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, a base é uma só. Velho Testamento, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro imaculado, o sangue do Cordeiro, a água. Né? Novo Testamento é a mesma coisa. Então, quando você abre, né, a palavra de Deus, vamos abrir lá em 1 João, veja só. Esse texto é muito importante para você entender. Né? Capítulo 1, do livro de 1 João, e versículo 7, que diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Agora repare, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, sempre será o sangue de Jesus, não você, não eu, não homem nenhum. Então, a base da purificação sempre vai ser o sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Agora, eles confessaram o pecado, eles assinaram um termo que o pecado vai ser abandonado, eles fizeram a purificação, ou seja, eles confiaram no sangue do Cordeiro, eles confiaram no sangue daquela novilha que foi morta lá fora do arraial, como Cristo foi morto para fora da cidade de Jerusalém. Então eles confiaram naquele sangue. E agora? Bom, foi feita a purificação, foi feita a purificação. Agora você pode dedicar. Agora aquela alma pode ser dedicada. Aquelas pessoas podem dedicar a si próprias e também eles podem dedicar aquele muro para Deus, como eles estão fazendo. Dedicar um muro, né? Tem esse negócio de dedicar um muro.
Você pode dedicar qualquer coisa. Você compra um carro. Você pode chegar no carro e, olha, está entrando um carro aqui na garagem da minha casa. E agora? Agora eu estou dedicando esse carro aqui para Deus, para usar para a obra dele. O que acontecer é dele. O responsável aqui é ele. Você pode fazer isso. Mas de nada vai adiantar você dedicar um carro se está todo sujo, sem Cristo, sem confiança em Jesus, sem o sangue de Jesus. Aí você pode jogar um vidro de azeite lá, ungido, o que for, que não vai adiantar nada. Então, você pode dedicar qualquer coisa. Lá em casa agora, qualquer coisa que entrar, a gente vai dedicar. Tem que começar a dedicar a casa de bicicleta velha lá. Estou brincando, né? Mas estou brincando não, porque cai um tombo aí é porque não dedicou, né? Então, eu acho, irmãos, eu creio que a pessoa tem que aprender a colocar nas mãos do Senhor tudo o que ele tem e o que ele é. Nas mãos do Senhor. Consagrar mesmo. Assim, ó, isso pertence a Deus. Então, eles vão fazer a dedicação dos muros. Vamos voltar lá para o livro de Neemias, no capítulo 12, tá? Vamos ler do versículo 31. Como é que foi essa dedicação? Então eu fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita do muro, para a banda da porta do montouro, e após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. Aí vai falando muitos nomes aqui, né? Até chegar no final do versículo 36, né? Que diz que eles estavam com instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, estava na frente deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte eles, subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Apesar de que nós estamos lendo muita coisa e parece que é difícil de entender, eles estão lá embaixo. Você sabe que os muros dessas cidades antigas eram altíssimos. Não somente eles eram altíssimos, mas eles eram largos. Havia muros, por exemplo, que podia andar 3, 4 carruagens sobre os muros. Então, ter um muro que andasse 2, 3 pessoas, uma do lado da outra, era uma coisa muito comum. E o que eles estão fazendo? Neemias, ele pega e fala para os líderes, fala para os príncipes, e para muita gente: vocês vão subir nesse muro. E ele foi para um lado, e liderando um grupo, o Esdras foi para o outro lado, liderando outro grupo. Você sabe que Jerusalém é uma cidade que ela faz tipo um círculo, né? Não é um círculo legal, mas é parece um círculo, né? Então eles saíram de uma ponta, outra, né? Do mesmo lugar, e eles iam se ajuntar justamente na frente do templo, do muro onde ficava na frente do templo. Então um grupo saiu cantando de um lado, outro grupo saiu cantando do outro, mas sobre o muro. Veja só que o que está escrito no versículo 31, né? Eu fiz subir os príncipes de Judá, tá? E ordenei 2 grandes coros e procissões. E lá no versículo 36 diz assim: com instrumentos músicos de Davi. Então esse povo, eles iam andando, cantando, louvando a Deus, salmodiando. Resumindo, era uma festa. E o muro quebrou? Não, o muro não quebrou. Eles percorreram um bom espaço, né, quilômetros ali, e o muro não quebrou. Agora, irmãos, vamos pensar, né, na nossa dedicação. O que eu tenho dedicado a Deus? Veja, eles estão dedicando um muro, mas eles, antes disso, tiveram que dedicar cada um a sua vida. Eles fizeram isso no capítulo 10. Eles fizeram um pacto com Deus.
quando eles entregaram a vida deles para servir a Deus. Então, o que eu tenho dedicado a Deus? Talvez vamos mudar a pergunta aqui, né? O que eu devo dedicar a Deus? Eu devo dedicar a Deus, primeiro, a minha vida, Eu quero dedicar a minha família, mas calma lá. Nem você se entregou a Jesus e quer que a família entregue-se a Jesus? Tinha uma irmã lá em Cornélio, já contei 1000 vezes esse, 1001. Ela disse assim para a esposa do dirigente do trabalho na época: eu estou evangelizando a minha família. E a esposa do dirigente disse: mas você nunca fez profissão de fé? Como é que você vai evangelizar uma pessoa se você mesmo nunca confessou o nome de Jesus? Ela ficou sem palavra, não é? Mas naquele momento, naquele dia, ela disse: então eu quero entregar minha vida para Jesus. Essa irmã está na igreja até hoje, e faz no mínimo uns 33, 34 anos que isso aconteceu. Mas você quer dedicar a sua família? Primeiro dedique a você, a sua vida, o seu corpo, sua mente, suas orelhas, seus olhos. É assim. Depois você, eu quero dedicar a minha família, eu quero dedicar o meu trabalho, seja o secular, seja o meu trabalho na igreja, os frutos. Então você pode. Uma vez que você tem Jesus, você pode dizer: Senhor, é teu. Eu quero dedicar isso, eu quero entregar totalmente nas suas mãos. É teu, Senhor. Agradecer a Deus pela providência. Olha esse muro sendo dedicado. O que eles estão querendo com isso? Dizer: meu Deus, obrigado primeiro, porque o Senhor tocou no coração das pessoas. Tocou no meu, tocou no coração do rei, tocou no coração da rainha, tocou no coração da liderança aqui, desse povo, dos trabalhadores. O Senhor tocou no coração. Eu quero agradecer porque nós não tínhamos dinheiro, o Senhor colocou dinheiro na nossa mão, o Senhor deu o recurso, o Senhor deu tempo para as pessoas trabalhar aqui e trabalhar na casa deles, o Senhor deu força, energia, por isso foi reconstruído. Dedicar é isso, é você olhar e dizer: Senhor, eu te agradeço porque por mim eu não teria condições, mas o Senhor deu condição, então da tua mão tomamos, como diz o rei Davi. E aí, meus irmãos, o que eu tenho dedicado a Deus? Eu sei uma coisa, que o crente que está na igreja é uma dedicação a Deus. Você está na casa do Senhor, e as pessoas que não estão, aqueles irmãos, eu sei que tem bastante, né, que eles são fiéis, chega na hora do culto, eles estão lá nos ouvindo, nos assistindo. Isso é uma dedicação a Deus. Porque se você parar e estiver ouvindo uma bobagem lá, um jornal, alguma coisa, ou vendo celular, ou conversando na rua, você está se dedicando para aquilo é uma dedicação, mas quando você está na casa de Deus, também é uma dedicação. Você está dizendo: eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode me usar. Como é que eu vou dizer que eu estou me consagrando se eu nem gosto da igreja? Como alguém pode dizer que tem uma vida consagrada a Deus se nem na igreja ele gosta de estar? Eu tenho uma curiosidade aqui. A curiosidade, irmãos, está no versículo 31, que diz que eu fiz os príncipes de Judá subir no muro com 2 grandes coros, 2 grandes procissões. Tá. Por que isso aqui é curioso? Vamos voltar no capítulo 4 e no versículo 3. Vocês sabem que o capítulo 4 é o capítulo da oposição. E eles estavam todos dando risada, sabe? Escarnecendo, diz o versículo 1. Olha o versículo 2, né? O Sambalate falando. Falou na presença dos seus irmãos, do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Vão sacrificar, vão acabar num dia, vão conseguir juntar essas pedras do pó? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que consigam edificar, vindo uma raposa, subindo,
facilmente derrubará esse muro de pedra. Onde é que está a ironia quando você lê o capítulo 12 e versículo 31? Os inimigos dizendo, uma raposinha se subir lá cai. Olha, o povo todo subiu lá, o povo todo, e não caiu. Não caiu não, estava firme, firme como uma rocha. Tem uma multidão sobre os muros, homens, mulheres, crianças, para mostrar para nós, ri melhor quem ri com Deus, sempre. Ri melhor quem está rindo com Deus. E Deus, Ele pode rir no começo, no meio e no fim, contanto que você ria com Ele. Aqui Deus está rindo quase que por último, né? Aí, está vendo só? O muro que o meu povo fez não caiu. Então, o resultado dessa purificação e dessa dedicação é esse que você leu no versículo 43 comigo. Vamos ler de novo esse versículo. Olha lá. Sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de muito longe. Todos estão alegres, homens, crianças, mulheres. É uma alegria que vem de onde? Versículo 43, quem que estava dando essa alegria? Deus. Deus. Deus é a fonte da nossa alegria. E não é apenas uma simples alegria. No final do versículo 43, diz que de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até muito longe. Sabe? Sabe aquele rojão que se solta, olha, é uma alegria retumbante, que ecoa. As pessoas estão, né? Está acontecendo alguma coisa ali. Sim, é a alegria, não só contagiante, mas retumbante, porque era uma alegria que vinha de Deus. Quem sabe esse som foi andando pelas montanhas e chegou lá em Samaria, e os inimigos do povo de Deus podiam ouvir, eles estão alegres, e o salmista diz, nós estamos alegres, porque Deus nos dá alegria, a nossa alegria vem de Deus. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Eu quero terminar, irmãos, com essa consideração, por que falta alegria na vida de tantas pessoas chamadas crentes? Porque falta alegria na vida de tantos que são chamados crentes. Primeiro, o que tira a alegria? O pecado. O pecado sempre tira a alegria do coração. Viver no pecado, não confessar o pecado, mas também a indolência, a falta de dedicação. Algumas pessoas simplesmente eles são desconectados. Isso tira, não tem calor, não tem espiritualidade. Isso faz com que um crente ele seja infeliz, porque ele não está dedicado ao Senhor. Nós somos chamados a nos deleitar no Senhor. O último versículo que eu quero ler com vocês se encontra no Salmo 37. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele vai conceder os desejos do seu coração. Esse muro já caiu. Eles fizeram e já caiu. Muitas vezes. Só tem as pedras desse muro lá embaixo, onde os judeus ficam orando, o muro das lamentações. Esse muro já caiu. Essas pessoas, elas já morreram. Elas não estão mais entre nós, já faleceram. Aquelas portas com seus ferrolhos também já foram queimadas em outras épocas, não tem mais nada.
Nada do que teve aí há 2.400 anos atrás, não tem mais nada. Mas a fonte da alegria é a mesma. Deleita-te no Senhor. Sabe, eu penso no irmão Félix, na última vez que eu vi ele dizendo: irmão, eu estou assim, me deleitando no Senhor. Eu fico alegre, eu não posso fazer muita coisa, mas eu fico alegre no meu Senhor, em Cristo. Então, como é que você vai tirar a alegria de uma pessoa dessa? Como é que vai roubar? E se ele cair na cama, deleita-te no Senhor. Ninguém pode tirar essa alegria, se a alegria vem do Senhor. Se o Senhor é a nossa alegria, ninguém pode tirar Ele de nós, então ninguém pode tirar a nossa alegria. Amém?